Olá meninas, estamos aqui mais uma vez com o programa Brasileiras em Orlando e hoje eu tenho o privilégio de ter aqui conosco Márcia Romero. Olá. Uma querida aqui da região, muito conhecida e que tem algumas coisas muito boas para compartilhar conosco. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, e você, pastora? Tudo bom? Te agradeço muito pelo seu tempo, porque eu sei que todos nós aqui vivemos correndo, né? É verdade. E eu sei que você tem muita coisa para fazer. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo para compartilhar conosco aquilo que Deus tem feito na sua vida. É verdade. E que não são poucas coisas, né? É verdade. Eu é que agradeço, é uma honra imensa estar aqui e um programa muito bom, muito informativo e eu tenho acompanhado ultimamente, é muito bom. Eu quero realmente que seja assim bem útil para as pessoas que vão assistir e vão ouvir. Então eu quero saber um pouquinho de você. Márcia Romero, a gente sabe que tem um testemunho de vida bem marcante, né? É verdade. Você ficou algum tempo hospitalizada e eu queria que você compartilhasse comigo um pouco o que aconteceu. Como foi esse processo? Bem, esse processo aconteceu em 2007. Eu comecei com uma dor de cabeça muito forte na minha nuca, bem aqui atrás. E por 3 meses eu fiquei segurando aquela dor de cabeça com Tylenol. Até que um dia minha chefe falou, o que está acontecendo? Você tem mudado seus hábitos? Porque eu dormia no teclado do computador e eu não tinha força para nada. E aí ela me falou, vou te marcar um médico, o médico dos diretores, e você vai lá. E ela mesma marcou a consulta e eu fui. E no médico constatou que ele disse que enquanto ele marcasse o tempo que ele precisava para marcar um CAT scan, ele ia me mandar para uma terapia. E eu fiz terapia umas 3 vezes. Eu fui no terapeuta, ele colocava quente e frio na minha nuca. E eu voltava para casa, mas chegava em casa e ainda tinha muita dor de cabeça. E no dia 28 de dezembro de 2007, eu recebi a ligação da secretária dizendo que o CAT scan seria no dia 31 de dezembro. De 2007. De 2007, era uma segunda-feira. E eu trabalhava em contabilidade. E eu liguei para minha chefe de manhã e falei, meu marido me levando para tirar o CAT scan. E eu liguei para minha chefe e falei, olha, deixei um recado na secretária dela. Vou me atrasar, mas eu vou chegar, porque eu vou fazer um CAT scan e volto. Porque a gente faz o fechamento no dia 31 de dezembro. Bem, quando eu cheguei foi até o Sand Lake Image, aqui na Turk Lake. Quando eu cheguei lá, minha vez chegou, eu deitei naquela cama e começou aquela maquininha fazendo tudo no meu cérebro. E aí, de repente, eles pararam a máquina, me chamaram e falaram, Miss Marcia, nós vamos ter que mandar você imediatamente para a emergência do hospital. Oi? Aí eu fiz isso mesmo. Aí eles chamaram meu esposo, chamaram o 911, como no filme, aqueles homens grandões, cheios de aparelho, e uma moça, me deitaram no chão numa maca e me levaram para a ambulância. Uau! E eu ainda pude ver na ambulância meu marido seguindo a gente no nosso carro. Foi a última coisa que eu me lembro. Eu não me lembro de mais nada, não me lembro do check-in no hospital, não. Mas todos os documentos estão assinados por mim e eu ainda traduzia para o meu marido. Só que eu não me lembro de nada. Forte, né? E aí, eu passei a noite toda no hospital, meu marido conta, porque eu não me lembro, que teve várias juntas médicas, decidindo, vamos operar, não vamos operar, vamos fazer, vamos abrir, não vamos abrir. E aí, de repente, dia 1º de janeiro, eles fizeram uma punção desse lado esquerdo da minha cabeça, fizeram um buraquinho para puxar o sangue. Eu esqueci de dizer que quando eles disseram que ia me mandar para emergência, eles acharam sangue na minha cabeça. Só que era um sangue pisado. O diagnóstico é que tinha sangue no meu cérebro. Meu Deus. Por isso que eles tinham que me mandar urgente para a emergência. Então aquele sangue pisado do lado direito da minha cabeça não foi stroke, não foi aneurisma, stroke é AVC, né? Não foi aneurisma. Eu tinha sangue pisado, machucado, velho na minha cabeça. E aquela punção que foi feita no dia 1º de janeiro de 2008 fez com que meu cérebro inchasse. E aí eles tiveram que chamar... Mexeram no cérebro. Chamaram meu esposo no dia 2 de janeiro pelo telefone, avisando que uma segunda cirurgia ia acontecer. Essa segunda cirurgia, eles abriram meu scalpo. Abriram minha cabeça, onde estava o sangue. Corte. Eu tenho a cicatriz aqui, daqui até aqui. Eu tenho um buraco aqui no meu cérebro, no meu cabeça. E aí eu entrei em coma. E esse coma, ele durou 5 dias, não foi um coma induzido.
Eles não entenderam por que eu não acordava. E o cérebro ia morrendo. No quinto dia de coma, no dia 7 de janeiro, o meu cérebro trabalhava 20% e os meus rins e meus pulmões começaram a parar de funcionar. Nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ele criou a gente como se fosse uma máquina. Exatamente. E o nosso cérebro é como se fosse um computador. Exatamente. Então, os médicos provavelmente não conseguiram descobrir o que houve, né? Mas algum problema ali dentro da máquina, né? O fato deles terem, talvez até por autodefesa do próprio organismo, né? Ele faz isso. E o interessante é que eles chamaram o meu esposo e falaram, olha, se ela não acordar, era de manhã, 7 de janeiro. Se ela não acordar até as 6 horas da tarde de hoje, nós vamos fazer uma terceira cirurgia, mas 30% de chance dela viver e ser uma pessoa normal. Quantos por cento de chance? 30. 30%. Tudo bem, nosso Deus é perito em milagres. Né? Ele é de 1%, ele de 0%, porque ele ressuscitou Lázaro, né? É isso aí. Bem, mas foi muito interessante porque naquela tarde, uma amiga minha que ia todos os dias me visitar, nós éramos muito próximas naquela época, ela disse que entrou no quarto por volta de umas 4 horas, 4h30 da tarde, e eu estava acordada com os olhos olhando para o céu, para o teto do hospital, do quarto. Só que eu não reconhecia ninguém, não falava e não andava. Meu Deus, quanto tempo você passou por esse processo? Para eu recuperar e estar aqui hoje falando com você, levou mais ou menos umas 2 semanas que eles me contam, porque eles me davam comida na boca. Minha memória só voltou depois do dia 15 de janeiro, mais ou menos. E eu falava inglês, mas não falava português. Como pode? Quando eu comecei a falar, eu falava inglês e o português não saía. E eu me lembro o dia que eu comecei a andar de volta com o andador, a enfermeira me segurando e minhas pernas não se moviam. Você não se mexia ou só as pernas não se mexiam? As pernas, né? Porque como eu fiquei os 5 dias em coma, parece que atrofiou muito rápido. E o processo de atrofiar foi muito rápido. Mas tudo isso as pessoas me contam, né? Porque eu só comecei a lembrar mesmo das coisas, a ver. E hoje eu me lembro nesse dia que eu estava tentando caminhar com o andador. E é a primeira imagem que você tem. Exatamente. Eu comecei a chorar e falei para a enfermeira, eu nunca mais vou andar, eu nunca mais vou andar. E aí ela fez carinho assim no meu braço e ela falou, calma, você vai andar. Aí o tempo passou, eu voltei a andar e eu me lembro um dia, eu tenho uma foto, acho que vocês vão ver a foto, vai ser lançada, eu com metade do cabelo raspada, a outra metade tinha um laçarote, e eu com o kimono do hospital, eu andando no corredor e as pessoas, Miss Marcia, you look great, you look great. Para eles foi uma surpresa, porque para eles foi não sei se para os médicos tanta surpresa assim, mas foi uma experiência muito, muito, muito grande, porque eu não era para estar aqui, né? A minha vida que eu levava era uma vida normal, esposa, madrasta, eu ia trabalhar, voltava, era uma vida agitada, mas era uma vida normal. E de repente essa dor de cabeça, ela me levou para o hospital, eu quase morri, mas hoje eu estou aqui. Para a glória e louvor do Senhor. Quanto tempo você ficou no hospital? Eu entrei no hospital no dia 31 de dezembro de 2007 e saí no dia 24 de janeiro de 2008. São 25 dias. Nossa. E quando você saiu, você já falava e andava? Eu queria sair andando, eles não deixaram. Eu estava totalmente restaurada. Aleluia. Assim, uma coisa impressionante. Eu estava totalmente restaurada. Eu cheguei em casa... Deus é Deus, Ele faz tudo completo. Eu cheguei em casa, eu lembrava de todas as senhas. Eu fui pro computador, que eu não podia, eles me proibiram de ir pro computador. Eles mandaram 2 fisioterapeutas para cuidar de mim, um para me ensinar a fechar o botão e o outro para me ensinar a pentear o cabelo, porque eles acharam que eu tinha ficado dumb, né? E eu abri a porta para eles. Aí o que você vai fazer aqui mesmo? Eu tava careca porque você veio ver o milagre. Verdade. Eu tava careca porque o meu amigo foi lá e raspou o cabelo todo, porque aqui eles raspam só onde eles vão Onde usar. Exatamente eles vão fazer o corte, né? E quando eu abri a porta, assim, ele tem alguma coisa errada. Eles me fizeram assinar um waiver, né? Que eu tava dispensando eles. E a minha vida continuou. Meu marido tinha muito cuidado para que eu não fizesse isso, não fizesse aquilo. Mas a minha vida voltou ao normal. Né? Mas como nosso Deus nunca dá bênção pela metade? Não. Você está aqui completa, restaurada, glória a Deus.
E a gente glorifica a Deus pela sua vida. Amém. Muito obrigada. Você é um testemunho de vida mesmo. Amém. É verdade. E você tem essa fundação linda, né? Exato. People Who Make a Difference. Quando surgiu isso no seu coração? Bem, você falou a palavra certa, coração. Se eu tivesse ainda o mesmo coração que eu tinha quando eu fui para o hospital, essa fundação não estaria aqui. O que mudou? Da Márcia Romero, de antes desse processo todo e de você agora? Eu tive uma experiência no hospital. Acho que todo mundo tem uma experiência, né? Com Deus, com um anjo. Eu tive uma experiência linda com Jesus no hospital. Eu estava deitada no quarto, era uma penumbra, a televisão estava apagada, a luz ainda era a luz da penumbrazinha, do entardecer. E de repente eu vi Jesus. A gente tem na cabeça da gente Jesus como foi apresentado a gente pela primeira vez. E o Jesus que eu fui apresentada é aquele Jesus de cabelos louros. E eu vi a imagem de Jesus, o rosto dele, os cabelos voavam e ele olhava na direção da janela. Então era como se o vento da janela balançasse os cabelos dele. E eu vi a voz dele falando comigo. E ele falou: Márcia, a sua válvula do amor está entupida e enferrujada e não está me agradando. Quando eu olhei assim, eu vi um coração voando na minha direção, um coração humano com os tubos voava na minha direção. Aquele dia, Deus mudou o meu coração, espiritualmente falando, porque eu tinha muitos problemas com a minha enteada, eu tive muitos problemas na minha infância, e eu tinha um coração muito magoado, era muito difícil perdoar, e Deus ele não estava se agradando com aquilo, e Ele me deu aquele coração novo com a essência do amor dele. Amém. Até porque quando a gente guarda alguma coisa no nosso coração, a gente danifica a gente mesmo, né? Exatamente. De tudo que a gente tem que guardar, a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele saem os caminhos da nossa vida. Da boca, os caminhos, saem tudo, né? E aí o que aconteceu? Desse dia em diante eu mudei. Até os problemas que eu tinha com a minha enteada, eles sumiram. Ela ia me visitar, eu abraçava, eu olhava para ela. Todos eles foram minimizados. Exatamente. Né? Foi uma experiência muito linda, e depois desse dia eu voltei para a vida e as coisas começaram a ficar diferentes. Não foi uma mágica, foi um processo. Tanto que a fundação Deus me deu 3 anos depois. Que lindo isso, Márcia. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Foi exatamente o que aconteceu com você. E eu tenho certeza que toda essa experiência marcou a sua vida. Muito. Né? E nós aqui de Orlando, a gente vê o fruto da transformação na sua vida. Eu não te conheci antes, mas eu conheço você hoje. E sei que o que não falta no seu coração é amor, né? Um coração cheio de amor e de generosidade é o que você tem. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada por compartilhar conosco esse testemunho tão lindo. E vocês, meninas, que estão aí nos assistindo, que Deus possa também tratar na sua vida de uma forma individual, assim como Ele fez na vida da Márcia. E a gente vai seguir fazendo um outro programa para falar agora do projeto da nova Márcia. Deus abençoe vocês e até a próxima.